Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do UPM. Essa aula especificamente eu quero abordar o contexto de trabalho dos processos. Dependendo do cenário que lhe é apresentado, você consegue identificar o processo que se relaciona com aquele ambiente? Então vamos brincar um pouco, né? É um jogo, é um game aqui que eu estou propondo para vocês. E nessa aula, o que vocês deverão fazer? Eu vou lançar aqui uma situação, né? E vocês deverão pensar qual o processo que se relaciona com aquela situação, né? Pode dar uma pausa no vídeo sempre que eu apresentar o cenário, ok? Então eu recomendo, né, que você tenha, por exemplo, uma lista com os 49 processos listados. Você pode ter acesso, tem uma tabela lá no PMBOK que te dá esses 49 processos, ou então você pode anotá-los em algum lugar conforme a tua necessidade, ok? E aí, ao ver esse cenário, dê uma pausa no vídeo e tente verificar qual dos processos que se encaixa naquele cenário, ok? Vamos lá. Primeira situação, então, do cenário que é apresentado é: ao se reunir com o cliente para obter aceitação das entregas parciais. E aí, qual o processo que trabalha essa questão das entregas parciais? Você lembra? O processo que vai trabalhar é justamente o processo validar o escopo, né? O validar o escopo, nós temos ali uma situação em que nós precisamos o quê? Validar as entregas parciais junto ao nosso cliente. As entregas, elas passaram por um processo de controle da qualidade interno e agora vai passar pela aprovação do cliente, né? Lembrando que nas etapas finais do projeto, nós teremos aí o processo encerrar o projeto, ou fase, né, já englobando todas essas informações. Outro cenário: ao medir o desempenho do projeto com relação à linha de base da medição do desempenho. E aí? Qual processo, ou quais, né, pode ser mais de um também, ok? Que eu utilizo para medir o desempenho do projeto em relação à linha de base da medição do desempenho. Os processos são controlar o escopo, controlar o cronograma e controlar os custos. São processos, no caso, que visam ali, né, acompanhar o desempenho das linhas de base. Nós temos linha de base de escopo, né, de prazo e de custo, ok? E aí nós precisamos fazer esse acompanhamento. Vamos lá, uma outra situação é o seguinte: certificar-se de que as pessoas estejam utilizando os processos corretos. E aí, qual o processo que cuida disso, né? De garantir que as pessoas estão utilizando os processos corretos? Seria o processo gerenciar a qualidade. Gerenciar a qualidade está relacionado com a garantia da qualidade. E responde à pergunta: estamos seguindo os padrões? Estamos seguindo os processos definidos? Então esse é o objetivo deste processo. Outra situação: quando é determinado que os relatórios de desempenho não estão atendendo às necessidades das partes interessadas. E aí, qual o processo que eu estou utilizando dentro dessa situação? Repara o seguinte, né, que nós queremos saber quando é determinado que os relatórios de desempenho não estão atendendo às necessidades das partes interessadas. Seria então o processo monitorar as comunicações. Elas não estão atendendo às necessidades, né? Os relatórios estão fracos ou estão muito extensos e aí eu preciso ajustar. Eu faço isso no monitorar as comunicações. Vamos lá, mais um cenário aqui para vocês. Ao se trabalhar com a equipe do projeto, né? E aí, qual o processo que se relaciona? Eu vou dar uma dica para vocês. É um processo de recursos, de gerenciamento dos recursos. E o processo é gerenciar a equipe do projeto, porque nós estamos lidando ali no dia a dia com as pessoas, um processo de execução, ok? Ao avaliar os relacionamentos das partes interessadas. E aí? Estamos avaliando relacionamentos, partes interessadas. Seria o processo monitorar o engajamento das partes interessadas. Faz sentido para vocês? Um outro cenário: ao notar que há muitos riscos não identificados acontecendo. E aí, né? Que processo que eu estou trabalhando neste momento, quando a gente está notando que riscos não identificados estão acontecendo? É um processo justamente de monitorar os riscos, né? É o momento aí que eu estou verificando quais riscos estão acontecendo, não acontecendo, estou ali, né, justamente trabalhando esses riscos. E esses riscos especificamente que
não foram identificados e estão acontecendo, se você lembra, nós temos que aplicar soluções de contorno ou soluções alternativas, ok? Ao descobrir que o desempenho do fornecedor não está atendendo às expectativas. E aí? Que processo que nós estamos nos referindo? Seria o processo controlar as aquisições, né? A gente está ali acompanhando o contrato, né? Avaliando o fornecedor e aí a gente descobre que o desempenho não está atendendo às expectativas que foram originalmente estabelecidas, né? Por fim, né, a gente vai fechando aqui um pouco esse game nosso aqui, ao descobrir que um membro da equipe não está exercendo suas funções da maneira esperada, né? Que processo que eu utilizo quando a gente está lidando com esse cenário? Seria o processo gerenciar a equipe do projeto, né? Mais um cenário, ao verificar se as entregas atendem aos padrões de qualidade. Esse é fácil, né, gente? De qualidade e seria o processo controlar a qualidade, ok? Ao se comunicar com as partes interessadas para resolver problemas e gerenciar as suas percepções sobre o projeto. Eu estou me comunicando com elas para resolver problemas e gerenciar percepções sobre o projeto. Será que você consegue perceber que não é um processo de comunicação, mas sim de partes interessadas? Mas qual, né? Comunicar com as partes interessadas para resolver problemas. Não é de monitoramento e controle, seria, portanto, né, gerenciar o engajamento das partes interessadas, um processo de execução, ok? Então, são cenários, eventualmente, que podem ser citados dentro do exame PMP ou CAPM, dependendo da prova, e que pode, às vezes, querer saber qual processo se relaciona. E a gente tem que buscar isso, muitas vezes, fazer essa associação por meios lógicos, evitar decoreba, não dá muito resultado ficar decorando o processo, o objetivo de cada processo. A gente vai aprendendo isso naturalmente, né? Vejam que eu fiz algumas deduções lógicas, como esse último que eu apresentei para vocês. Olha, não é de monitoramento e controle, é dia a dia, né? Está ali junto com as partes interessadas, não era de comunicação, né, porque envolvia um aspecto de relacionamento com essas partes interessadas. Então é isso que eu quero explorar de vocês, para que vocês possam utilizar desse conhecimento e obter o melhor desempenho possível no exame PMP e CAPM. Valeu, obrigado, a gente se vê na próxima aula. Tchau!